Além das montanhas da ilusão, através dos oceanos de pensamentos incessantes, no silêncio que precede toda a criação, reside a verdade que os mestres ocultam dos despreparados. Não por crueldade, mas por compaixão infinita. Pois alguns ensinamentos, quando revelados prematuramente, não libertam, mas aprisionam ainda mais. Pelo sofrimento de todos os seres sensíveis, pelas lágrimas derramadas no ciclo interminável do Sansara, pelo despertar que espera além das palavras e conceitos, hoje quebrarei o selo do silêncio e revelarei os 7 sutras perdidos que contêm o caminho direto, um caminho que poucos conhecem, mas que sempre esteve presente, como a lua que se reflete em todas as águas, mesmo quando ninguém olha para o céu. O que você acabou de ouvir é um fragmento do mantra do selo quebrado, uma invocação que tradicionalmente precedia a transmissão dos ensinamentos mais secretos do budismo. Uma invocação que raramente foi pronunciada nos últimos 1400 anos. O Sutra da Doença como Caminho. Naquele que busca a cura para seu sofrimento, o sofrimento aumentará 10.000 vezes. Naquele que abraça completamente sua doença, reconhecendo-a como o próprio caminho, a libertação surge instantaneamente, pois a perfeita saúde é a maior doença, e a completa doença é a saúde perfeita. Quando abandonas toda a busca por bem-estar, o bem-estar supremo já está presente. Assim, o sábio não foge de sua dor, mas a investiga como um tesouro raro. Não há libertação do sofrimento, apenas libertação através do sofrimento. Este é o caminho direto. Este primeiro sutra perdido subverte completamente nossa abordagem convencional ao sofrimento e à prática espiritual. Na maioria das tradições budistas populares, somos ensinados que a prática leva à redução do sofrimento, que meditamos para nos sentirmos melhor, mais pacíficos, mais felizes. O Sutra da Doença como Caminho revela uma verdade mais profunda. A própria busca por alívio do sofrimento perpetua o ciclo de sofrimento. É somente quando abandonamos completamente essa busca e mergulhamos diretamente na experiência de nossa doença, seja ela física, emocional ou existencial, que a verdadeira libertação se torna possível. Como explicou um mestre contemporâneo que redescobriu este sutra, a mente que busca escapar do sofrimento é precisamente a mente que cria o sofrimento. Quando você para de fugir e investiga diretamente a natureza de sua dor, não como um problema a ser resolvido, mas como o próprio caminho, algo extraordinário acontece. A separação entre você e seu sofrimento colapsa, revelando uma completude que sempre esteve presente. Este sutra foi ocultado dos iniciantes porque contradiz diretamente a motivação inicial que leva a maioria das pessoas à prática espiritual, o desejo de escapar do sofrimento. Os mestres temiam que, sem preparação adequada, este ensinamento pudesse ser mal interpretado como uma glorificação do sofrimento ou uma negação da necessidade de ação compassiva para aliviar a dor no mundo. Mas sua verdadeira mensagem é muito mais radical. Não é que devamos buscar ou valorizar o sofrimento, mas que a própria divisão entre sofrimento e não sofrimento é uma construção mental que perpetua o ciclo de insatisfação. Quando esta divisão colapsa, o que resta é uma experiência direta da realidade que transcende ambas as categorias. Um praticante que incorporou profundamente este sutra descreveu: "Passei anos tentando meditar para me livrar da minha ansiedade. Quanto mais lutava contra ela, mais forte ela se tornava. Foi somente quando parei completamente de resistir, quando comecei a tratar minha ansiedade não como um inimigo, mas como meu professor, que algo mudou fundamentalmente. Não foi que a ansiedade desapareceu, mas que minha relação com ela transformou-se completamente." Sutra perdido. O Sutra da Impureza Essencial. Aquele que busca purificar sua mente apenas adiciona impureza à impureza. O sábio reconhece: não há mente a purificar, pois a impureza é a própria natureza de Buda. Os desejos que você reprime, a raiva que você tenta acalmar, a ignorância que você busca transformar em sabedoria, todos estes são manifestações da realidade última. Assim, não pratique para purificar, pratique para reconhecer a perfeição no coração do que parece impuro, pois o lótus não floresce apesar da lama,
mas por causa dela. Este é o caminho direto. Este segundo sutra perdido desafia radicalmente a noção comum de que a prática espiritual envolve purificar a mente de estados negativos, como desejo, raiva ou ignorância. A maioria das tradições budistas ensina técnicas para pacificar emoções perturbadoras, cultivar estados mentais positivos e gradualmente transformar a consciência. O Sutra da Impureza Essencial revela uma abordagem muito mais direta. Não há nada a purificar, pois a própria natureza destes estados aparentemente impuros é, em sua essência, manifestação da natureza de Buda. A verdadeira prática não é transformar estas energias em algo melhor, mas reconhecer sua natureza fundamental além dos rótulos de puro e impuro. Como explicou um mestre contemporâneo, este sutra não é uma licença para comportamento destrutivo, é um convite para investigar diretamente a natureza essencial de todos os estados mentais, sem julgamento ou agenda. Quando você olha profundamente para a raiva, por exemplo, sem tentar mudá-la ou reprimi-la, eventualmente você descobre que sua essência é clareza energética. Quando você olha profundamente para o desejo, sem tentar satisfazê-lo ou negá-lo, você descobre que sua essência é conexão vibrante. Este sutra foi ocultado dos iniciantes porque poderia facilmente ser mal interpretado como uma justificativa para indulgência em comportamentos prejudiciais ou como negação da ética budista. Os mestres temiam que, sem uma base sólida de discernimento, os praticantes poderiam usar este ensinamento para racionalizar padrões destrutivos. Mas sua verdadeira mensagem é muito mais sutil. Não é que devamos expressar impulsivamente todos os desejos ou emoções, mas que a própria atitude de rejeição para com certos aspectos de nossa experiência cria uma divisão interna que impede o reconhecimento da completude inerente a todos os fenômenos. Um praticante que trabalhou profundamente com este sutra relatou: "Durante anos lutei contra minha raiva, tentando ser uma boa budista. Quanto mais eu reprimia a raiva, mais ela surgiu de formas indiretas. Quando finalmente permiti-me experimentar completamente a energia da raiva, sem agir a partir dela nem reprimi-la, descobri algo surpreendente. No coração da raiva havia uma clareza e uma força vital que eram manifestações da própria natureza de Buda. Estas revelações estão tocando algo profundo em você. Considere se juntar à nossa comunidade. Estamos construindo um espaço para aqueles que buscam ferramentas autênticas de transformação, além das abordagens diluídas que dominam a espiritualidade moderna. Um simples clique no botão de inscrição conecta você a um fluxo contínuo de sabedoria que foi preservada precisamente para momentos cruciais como os que vivemos hoje. Sutra perdido. O Sutra da Impossibilidade da Prática. Aquele que busca praticar o Dharma apenas se afasta mais do Dharma, pois o verdadeiro Dharma é a impossibilidade da prática. Não há ninguém para meditar. Não há meditação a ser feita. Não há realização a ser alcançada. Quando você senta para meditar, quem senta? Quando você busca iluminação, quem busca? Quando você encontra paz, quem a encontra? Abandonando toda noção de prática, reconheça aquilo que já é completo. A ausência de prática é a prática suprema. Este é o caminho direto. Este terceiro sutra perdido desafia o próprio fundamento da prática espiritual. Na maioria das tradições budistas, somos ensinados a meditar regularmente, seguir preceitos éticos e estudar ensinamentos, tudo com o objetivo de gradualmente transformar a mente e eventualmente alcançar a iluminação. O Sutra da Impossibilidade da Prática revela uma verdade mais radical. A própria noção de prática reforça o senso ilusório de um eu separado que está praticando para alcançar algo. Esta estrutura fundamental perpetua precisamente a dualidade que a prática supostamente visa transcender. Como explicou um mestre contemporâneo, não é que não devamos meditar ou estudar, mas que devemos reconhecer que não há alguém meditando ou estudando. Quando você senta no zazen, por exemplo, quem está sentando? Quando investigamos diretamente, descobrimos que não há um praticante separado da prática. Há apenas o sentar acontecendo, o respirar acontecendo, o estar consciente acontecendo,
sem um eu fazendo estas coisas. Este sutra foi ocultado dos iniciantes porque poderia facilmente ser mal interpretado como uma justificativa para abandonar toda disciplina espiritual. Os mestres temiam que, sem uma base sólida de prática convencional, os estudantes poderiam usar este ensinamento para racionalizar a preguiça espiritual ou o niilismo. Mas sua verdadeira mensagem é muito mais sutil. Não é que devamos abandonar a meditação ou a prática ética, mas que devemos reconhecer a natureza fundamentalmente ilusória da estrutura praticante, prática, realização. É somente quando esta estrutura colapsa que a verdadeira natureza não dual da realidade pode ser revelada. Um praticante que incorporou profundamente este sutra descreveu: depois de décadas de prática diligente, ainda me sentia como se estivesse sempre tentando chegar lá. Um dia, durante uma sessão de meditação, surgiu a pergunta: quem está meditando? Quando investiguei diretamente, não encontrei ninguém. Houve um colapso repentino de toda a estrutura da prática, e o que restou foi apenas presença completa. Sem meditador, sem meditação, apenas isto. Sutra perdido. O Sutra do verdadeiro Guru. Aquele que busca um mestre externo permanecerá eternamente um discípulo. Aquele que reconhece o único mestre verdadeiro desperta instantaneamente. O Guru não está no templo. O Guru não está nos céus. O Guru não é o sábio barbado na montanha. O verdadeiro Guru é o processo mesmo de questionar quem sou eu. É a dúvida que dissolve todas as certezas. É a pergunta que destrói todas as respostas. Assim, o sábio não segue mestres, mas segue a pergunta até sua fonte. Pois quando a pergunta consome o questionador, o que resta é o Guru primordial. Este é o caminho direto. Este quarto sutra perdido subverte a noção tradicional de guru ou mestre espiritual. Na maioria das tradições budistas, somos ensinados a buscar um professor qualificado, seguir seus ensinamentos e cultivar devoção, tudo considerado essencial para o progresso no caminho. O Sutra do verdadeiro Guru revela uma verdade mais radical. O único Guru verdadeiro não é uma pessoa externa, mas o próprio processo de questionamento interno que dissolve todas as estruturas de crença. O verdadeiro mestre é a dúvida penetrante que não aceita respostas de segunda mão, que continua perguntando: quem sou eu? Até que o próprio questionador seja consumido pela questão. Como explicou um mestre contemporâneo, o papel do guru externo, se houver algum, é apenas apontar para o guru interno, a capacidade inata de discernimento que está presente em cada ser. Quando um estudante transfere sua autoridade para um mestre externo, ele, na verdade, se afasta do verdadeiro despertar, que só pode vir através do reconhecimento direto de sua própria natureza. Este sutra foi ocultado dos iniciantes porque desafia diretamente a estrutura hierárquica das tradições espirituais. Os mestres temiam que, sem o respeito pela linhagem e autoridade tradicional, os praticantes poderiam cair no individualismo espiritual ou na arrogância de pensar que já sabem tudo. Mas sua verdadeira mensagem é muito mais sutil. Não é que os mestres externos não tenham valor, mas que seu verdadeiro valor está em despertar o mestre interno, a capacidade inata de questionamento radical que pode levar ao reconhecimento direto da natureza da mente. Um praticante que incorporou profundamente este sutra relatou: passei anos buscando o mestre perfeito, mudando de um para outro quando me decepcionava. Eventualmente, percebi que estava perpetuamente procurando no lugar errado. O verdadeiro mestre não era uma pessoa externa, mas a própria consciência questionadora que persistia através de todas as minhas buscas. Quando finalmente me voltei para investigar a natureza desta consciência questionadora, perguntando: quem está buscando? Houve um reconhecimento direto que transcendeu todas as minhas noções prévias de mestre e discípulo. Sutra perdido. O Sutra da anti-meditação. Aquele que pratica meditação constrói apenas outra prisão. O verdadeiro despertar surge quando toda meditação cessa. Não fixe sua mente na respiração. Não observe seus pensamentos. Não cultive estados elevados. Não busque clareza ou paz. A meditação suprema é a total ausência de qualquer técnica ou método.
é o abandono completo de todo esforço, para modificar ou observar a consciência. Assim, o sábio não medita, mas permite que a meditação natural, que sempre esteve presente, se revele por si mesma. Este é o caminho direto. Este quinto sutra perdido desafia radicalmente as abordagens convencionais à meditação. Na maioria das tradições budistas, somos ensinados técnicas específicas, foco na respiração, observação de pensamentos, visualizações, mantras, tudo com o objetivo de gradualmente treinar e transformar a mente. O Sutra da Antimeditação revela uma abordagem muito mais direta. Todas estas técnicas, embora possam ter valor preliminar, eventualmente se tornam obstáculos ao verdadeiro despertar. A verdadeira meditação não é uma atividade que alguém faz, mas o reconhecimento do estado natural que está sempre presente quando todo esforço cessa. Como explicou um mestre contemporâneo, a maioria das técnicas de meditação, por mais sofisticadas que sejam, são ainda baseadas na dualidade. Um meditador aplicando um método para alcançar um estado. Esta estrutura fundamental reforça precisamente a ilusão que a meditação supostamente visa transcender. A verdadeira meditação não é algo que você faz, mas o reconhecimento do que já é quando todo fazer cessa. Este sutra foi ocultado dos iniciantes porque poderia facilmente ser mal interpretado como uma licença para abandonar toda a prática ou como validação da mente comum não treinada. Os mestres temiam que, sem uma base sólida de prática convencional, os estudantes confundiriam seu estado mental ordinário com o estado natural não fabricado. Mas sua verdadeira mensagem é muito mais sutil. Não é que devamos abandonar toda a prática prematuramente, mas que devemos reconhecer que todas as técnicas são eventuais limitações que apontam para algo além de si mesmas. O estado natural de consciência não fabricada que está sempre presente. Se você está sentindo uma ressonância profunda com estes ensinamentos, você não está sozinho. Muitos buscadores intuem que existe algo além das práticas convencionais, mas raramente encontram confirmação em fontes tradicionais. Junte-se à nossa comunidade de praticantes dedicados a explorar estes caminhos diretos. Com um simples clique no botão de inscrição, você se conecta a uma linhagem de sabedoria que foi preservada através dos séculos para aqueles prontos para o caminho direto. O Sutra da Iluminação Ordinária. Aquele que busca estados extraordinários apenas se afasta da única iluminação verdadeira. O sábio reconhece: não há despertar especial, apenas a perfeição do perfeitamente ordinário. A iluminação não é luz cegante. A iluminação não é êxtase supremo. A iluminação não é compreensão profunda. A iluminação não é união cósmica. A verdadeira iluminação é simplesmente isto: o som da chuva na janela, o sabor amargo do chá, o vento movendo folhas secas. Assim, pare de buscar o extraordinário. Mergulhe completamente no absolutamente comum, pois a salvação está precisamente naquilo que você sempre ignorou. Este é o caminho direto. Este sexto sutra perdido desafia nossas noções românticas sobre iluminação. Na maioria das tradições budistas, e especialmente em suas representações populares, o despertar espiritual é frequentemente descrito como um estado extraordinário. Visões místicas, êxtases profundos, compreensões transcendentais, união com o cosmos. O Sutra da Iluminação Ordinária revela uma verdade mais radical. O verdadeiro despertar não é encontrado em experiências extraordinárias, mas no reconhecimento da perfeição inerente à realidade absolutamente comum. A iluminação não é um estado especial a ser alcançado, mas a percepção direta do que sempre esteve presente, o mundo ordinário experienciado sem o véu da dualidade. Como explicou um mestre contemporâneo, a busca por estados especiais de consciência é uma das armadilhas mais sutis do ego espiritual. Enquanto buscamos experiências extraordinárias, continuamos ignorando a única coisa que realmente importa: a perfeição do absolutamente comum. A verdadeira iluminação não é uma experiência rara e especial, mas o reconhecimento direto da natureza do ordinário. Este sutra foi ocultado dos iniciantes porque contradiz diretamente as aspirações que atraem muitos para o caminho espiritual. O desejo por experiências transcendentais
poderes especiais ou estados alterados de consciência. Os mestres temiam que, sem esta motivação inicial, muitos não entrariam no caminho. Mas sua verdadeira mensagem é libertadora. Não precisamos buscar nada extraordinário ou especial. Tudo o que buscamos já está presente na experiência comum. O som do vento, o gosto da comida, a sensação de respirar. A única diferença é a qualidade da atenção que trazemos a estas experiências. Um praticante que incorporou profundamente este sutra relatou: "Passei décadas buscando experiências meditativas especiais, luzes, êxtases, estados de unidade cósmica. Quanto mais buscava, mais estes estados pareciam elusivos. Foi somente quando desisti completamente desta busca que percebi o que sempre esteve presente: a perfeição indescritível de simplesmente estar vivo, respirando, sentindo. Não era nada especial, e precisamente por isso era absolutamente extraordinário." Sutra, perdido, o Sutra da eternidade presente. Aquele que pratica para alcançar iluminação futura apenas perpetua a ilusão do tempo. O sábio reconhece: não há caminho a percorrer, pois a eternidade inteira existe apenas agora. Não há progressão no caminho. Não há estágios a superar. Não há karma a purificar. Não há sabedoria a acumular. O despertar não está no passado. O despertar não está no futuro. O despertar é a dissolução completa da ilusão do próprio tempo. Assim, abandone toda noção de processo, todo conceito de jornada espiritual. Reconheça a plenitude que sempre esteve presente antes que o tempo começasse a fluir. Este é o caminho direto. Este sétimo e mais profundo sutra perdido desafia a própria noção de caminho espiritual. Na maioria das tradições budistas, somos ensinados que a prática é um processo gradual que se desdobra ao longo do tempo, purificando karma negativo, acumulando mérito, desenvolvendo sabedoria, progredindo através de estágios até eventualmente alcançar a iluminação. O Sutra da Eternidade Presente revela uma verdade mais radical. O próprio tempo é uma construção mental, e a noção de um caminho que se estende do passado para o futuro é parte da ilusão que perpetua o sofrimento. O verdadeiro despertar não é algo a ser alcançado no futuro, mas o reconhecimento direto da completude atemporal que está sempre presente. Como explicou um mestre contemporâneo, enquanto concebermos a prática espiritual como um processo temporal, algo que fazemos agora para alcançar resultados depois, permanecemos presos na mesma estrutura dualista que cria o sofrimento. O verdadeiro despertar é o reconhecimento de que a eternidade inteira existe apenas agora, não como um momento passageiro em uma linha temporal, mas como a realidade atemporal que transcende o próprio conceito de tempo. Este sutra foi ocultado dos iniciantes, porque contradiz diretamente a estrutura fundamental da maioria dos caminhos espirituais, que são apresentados como processos graduais de transformação. Os mestres temiam que, sem esta estrutura temporal, muitos praticantes ficariam desorientados ou usariam este ensinamento para racionalizar a falta de disciplina, mas sua verdadeira mensagem é profundamente libertadora. Não precisamos esperar anos ou vidas para experimentar o despertar. A completude que buscamos não está no final de uma longa jornada, mas disponível diretamente aqui e agora, quando a ilusão do tempo, e com ela, a noção de um eu separado, movendo-se através do tempo, é reconhecida como uma construção mental. Um praticante que incorporou profundamente este sutra descreveu: "Durante anos, vi minha prática como uma jornada, sempre me esforçando, sempre tentando me tornar mais iluminado, sempre buscando progredir. Esta própria estrutura temporal criava uma tensão constante entre onde estou e onde deveria estar. Foi somente quando esta estrutura inteira colapsou que percebi: não há jornada porque não há tempo. Há apenas esta completude atemporal que sempre esteve presente." A integração dos sutras perdidos. Estes 7 sutras perdidos não são apenas ensinamentos filosóficos para a contemplação intelectual. Eles são ferramentas precisas de despertar projetadas para subverter os fundamentos da percepção condicionada
e revelar diretamente a natureza da realidade. Tradicionalmente, estes sutras eram dados a praticantes avançados como objetos de contemplação intensa. O estudante trabalharia com um único sutra por meses ou até anos, permitindo que sua mensagem penetrasse profundamente na consciência, eventualmente catalisando uma transformação radical na percepção. Como você pode trabalhar com estes sutras em sua própria vida? Aqui estão algumas orientações práticas. Escolha o sutra que cria maior resistência. Qual destes 7 sutras gera mais desconforto, confusão ou resistência em você? Este é provavelmente o que tem maior potencial transformador para sua consciência específica. Contemple-o regularmente. Reserve um tempo cada dia para ler lentamente o sutra escolhido, permitindo que suas palavras penetrem além do intelecto. Não tente entendê-lo conceitualmente, mas deixe-o trabalhar em níveis mais profundos da consciência. Observe onde você resiste. Que aspectos específicos do sutra provocam maior resistência ou confusão? Estas são precisamente as áreas onde os padrões condicionados mais arraigados estão sendo desafiados. Aplique-o na vida cotidiana. Encontre formas de aplicar a perspectiva do sutra em situações práticas. Por exemplo, se estiver trabalhando com o Sutra da Doença como caminho, observe como você pode abraçar completamente dificuldades em vez de tentar escapar delas. Compartilhe apenas quando apropriado. Embora estes sutras estejam sendo revelados publicamente, isso não significa que todas as pessoas em sua vida estão prontas para recebê-los. Use discernimento sobre com quem e quando compartilhar estes ensinamentos. Lembre-se, estes sutras não são dogmas para serem acreditados, mas apontamentos diretos para serem verificados em sua própria experiência. Como disse o Buda, não acreditem em algo simplesmente porque ouviram. Não acreditem em tradições porque foram transmitidas por gerações. Não acreditem em algo porque é dito e rumores por muitos. Não acreditem em algo simplesmente porque está escrito em textos religiosos. Não acreditem em algo meramente na autoridade de seus mestres e anciãos. Mas após observação e análise, quando descobrirem que algo concorda com a razão e conduz ao bem e benefício de todos, então aceitem e vivam de acordo. A relevância dos sutras perdidos no mundo moderno. Em um mundo caracterizado por crise ecológica, injustiça social, polarização política e alienação espiritual, estes sutras antigos podem parecer desconectados das preocupações urgentes da humanidade. Mas, na verdade, eles oferecem precisamente o tipo de transformação radical de consciência necessária para enfrentar os desafios sistêmicos de nossa era. Considere como cada sutra aborda diretamente aspectos da crise contemporânea. O Sutra da Doença como caminho oferece uma abordagem revolucionária para a epidemia de sofrimento mental que assola sociedades modernas. Em vez da busca incessante por felicidade e o evitar da dor, abordagem que alimenta ciclos de consumo, dependência e alienação, ele aponta para a possibilidade de transformação através do mergulho direto no sofrimento. O Sutra da Impureza Essencial desafia fundamentalmente a mentalidade dualista que separa humanidade e natureza, mente e corpo, sagrado e profano, divisões que estão na raiz da crise ecológica. Ao reconhecer a perfeição inerente a todos os fenômenos, este sutra subverte a própria mentalidade que trata o mundo natural como recurso a ser explorado. O Sutra da Impossibilidade da Prática oferece um antídoto para a comercialização da espiritualidade. A transformação de práticas libertadoras em produtos a serem consumidos, técnicas a serem dominadas, realizações a serem alcançadas. Ele revela que o verdadeiro despertar não é uma mercadoria a ser adquirida, mas o reconhecimento do que já está presente quando a mentalidade de consumo cessa. O Sutra do Verdadeiro Guru desafia diretamente os sistemas hierárquicos de autoridade que permeiam não apenas tradições espirituais, mas estruturas sociais, políticas e econômicas. Ele revela que a verdadeira autoridade não reside em figuras externas de poder, mas na capacidade inata de discernimento que cada ser possui. O Sutra da Antimeditação
Oferece um corretivo para a apropriação corporativa de práticas meditativas, sua transformação em técnicas de mindfulness despolitizadas que frequentemente servem apenas para tornar trabalhadores mais produtivos e consumidores mais complacentes. Ele aponta para uma liberdade mais radical que transcende toda técnica e método. O Sutra da Iluminação Ordinária confronta diretamente a cultura de espetáculo e excessos, que caracteriza as sociedades consumistas modernas, a busca incessante pelo extraordinário, o especial, o incomum. Ele revela que a verdadeira plenitude não está em experiências extraordinárias, mas na conexão direta com o perfeitamente comum. E, finalmente, o Sutra da Eternidade Presente desafia o culto do progresso e desenvolvimento que impulsiona sistemas insustentáveis de exploração. A noção de que a satisfação está sempre no futuro, que o próximo produto, a próxima tecnologia, o próximo avanço, trará finalmente a realização que buscamos. Ele revela que a completude não está no final de uma jornada de progresso, mas disponível diretamente na plenitude atemporal do agora. Como observou um filósofo contemporâneo, a crise planetária que enfrentamos não é fundamentalmente ecológica, econômica ou política. É uma crise de consciência, e a transformação necessária não virá através de novas tecnologias, políticas ou sistemas econômicos, mas através de uma mudança radical na forma como percebemos e nos relacionamos com a realidade. Estes sutras perdidos oferecem precisamente este tipo de mudança radical de percepção, não como uma fuga do mundo, mas como base para uma relação completamente diferente com ele. O verdadeiro significado do termo perdido. Antes de concluirmos, é importante esclarecer o verdadeiro significado do termo perdido, quando aplicado a estes sutras. Eles não foram literalmente perdidos no sentido de terem desaparecido completamente. Pelo contrário, estiveram sempre escondidos à vista, codificados em ensinamentos aparentemente convencionais, preservados em linhagens obscuras, ou transmitidos apenas a praticantes avançados. Em um sentido mais profundo, estes sutras representam aspectos da verdade que são constantemente perdidos, não apenas nas tradições religiosas institucionalizadas, mas na própria estrutura da percepção condicionada. Eles apontam para o que está sempre presente, mas continuamente ignorado, a natureza fundamental da consciência e da realidade, que é obscurecida pelos próprios mecanismos da mente conceitual. Como disse um mestre contemporâneo, estes ensinamentos não estão realmente perdidos. Eles estão constantemente sendo redescobertos por cada ser que penetra além das camadas de condicionamento e reconhece diretamente a natureza da mente. Eles parecem perdidos apenas porque esta percepção direta é continuamente obscurecida pelos próprios mecanismos que buscam alcançá-la. Além das palavras e conceitos, além de todas as técnicas e métodos, além de todas as tradições e linhagens, reside a verdade que nunca foi perdida, que estes 7 sutras sejam sementes plantadas no solo fértil de sua consciência, que floresçam no momento apropriado, revelando o que sempre esteve presente. Pelo sofrimento de todos os seres sensíveis, pelas lágrimas derramadas no ciclo interminável do samsara, pelo despertar que espera além das palavras e conceitos, que a ilusão do tempo se dissolva, que a separação entre você e outros desapareça, que a busca por estados especiais cesse, que a resistência ao sofrimento se transforme em abraço, que o caminho e a meta se revelem como um só, pois como disse o Buda em seu último ensinamento, não há caminho para a liberdade. A liberdade é o caminho. Se estes sutras perdidos despertaram algo em você, se você sentiu uma ressonância que transcende a compreensão intelectual, saiba que este reconhecimento não é acidental. Como sugere uma antiga tradição, os ensinamentos encontram aqueles que estão prontos para recebê-los no momento exato em que precisam ser ouvidos. Antes de encerrar, gostaria de deixar uma pergunta para sua contemplação. Se estes sutras revelam verdades que desafiam fundamentalmente nossas noções convencionais sobre prática espiritual, o que mais em sua busca por despertar pode precisar ser radicalmente repensado? Se este vídeo tocou algo profundo em você,
considere compartilhar sua experiência nos comentários. E se você deseja explorar mais destes ensinamentos raramente revelados, inscreva-se no canal para receber nossos próximos vídeos sobre sabedoria transformadora que permaneceu oculta por séculos. Até nosso próximo encontro no caminho do despertar.